Hoje é sexta. Daqui 863 dias. Que dia será? É um dia da semana e eu quero descobrir qual dia da semana que é. Sábado, domingo, segunda ou terça. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Se você sabe resolver essa questão, manda para mim nos comentários aí o seu palpite. É uma questão de raciocínio lógico e eu vou ensinar vocês alguns métodos, que vai nos direcionar para a resolução correta dessa questão, tentando otimizar o nosso tempo, porque muitas vezes esse tipo de questão de raciocínio lógico acaba caindo em uma prova de concurso, por exemplo, e o tempo ele é fundamental. Então aqui no vídeo eu vou gastar um tempinho a mais explicando para vocês todo o passo a passo. Mas caso você for fazer em uma prova, tente otimizar o mais rápido possível, fazer da forma mais correta para logo chegar na resposta, beleza? Lembrando, se você é novo por aqui, se inscreva no canal e deixa aquele like para fortalecer o professor aqui no YouTube, beleza? Agora vamos resolver, gente, essa questãozinha. Uma das coisas mais importantes que a gente pode pensar, seria o mais óbvio aqui, seria ir de um em um dia até chegar no dia que vai ser depois de 863. Mas imagina quanto tempo isso iria levar, Muito, muito tempo, porque são muitos números. São 863. Mas a gente pode usar o princípio dessa lógica para deduzir alguma coisa interessante sobre essa forma correta de se resolver mais rápido. Vamos colocar aqui, o dia da semana. Temos aqui a sexta-feira. Depois temos o sábado, domingo. Vou colocar os dias da semana aqui, tá? Segunda, terça, quarta e quinta, que é o último dia, certo? Último dia antes de sexta, Então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias. Imagina, se passar um dia, então esse aqui é o hoje, tá? Hoje. Se passar um dia depois de hoje, vai ser sábado, Então, um dia, vou até colocar um acento aqui. 2 dias é domingo, 3 dias segunda, 4, 5, 6, e depois de 7 dias eu volto para o mesmo dia. Olha que interessante, já aconteceu aqui um padrão para a gente. Vamos continuar para ver se isso se repete? 8, 9, 10, 11, 12, 13 e olha lá, gente, 14. Percebam que sempre que passa 7 dias, ele volta para o mesmo dia, que no caso aqui é a sexta-feira. Ele volta para o dia de hoje, certo? Se a gente continuasse aqui, 15, 16, 17, 18, 19, 20 aqui, 21, 22, 28. Então, o que acontece? Esses números que estão aqui, eles são números famosos, É a famosa tabuada do 7. Você lembra? 7, 14, 21, 28? Então quer dizer o seguinte, o que a gente percebeu com esse padrão, analisando as primeiras repetições aqui? Todas as vezes que passa um número múltiplo de 7 de dias, eu vou voltar para sexta-feira. 28 aqui voltaria 35, 42 e assim por diante. Independente da quantidade que for, se for um múltiplo de 7, eu vou voltar para sexta-feira, porque essa é a lógica da semana, São sempre 7 dias e ela é cíclica, ela volta sempre para o mesmo dia depois de 7 dias. Sabendo dessa informação valiosa, a gente vai utilizar agora uma operação matemática para nos guiar para o resultado correto. Lembrando que isso aqui é o raciocínio, você não precisa fazer isso na prova. Na prova você faria o quê? Você vai pegar esse valor e vai agrupar de 7 em 7 para descobrir quantas semanas exatas se passou. E esse número, se não for exato, ele vai sobrar um resto. E esse resto a gente vai acrescentar os dias e descobrir o dia que é a resposta correta. Então vamos fazer a divisão. 863 dividido por 7, porque lembrando que a semana, 7 dias, beleza? Seleciona o 8, dá 1. 1 vezes 7 dá 7. Subtrai, resto 1. Abaixo 6, aí aqui fica 2. 2 vezes 7, 14. Resto 2. Abaixo 3, 23. Aí aqui, a tabuada do 3, do 7, ó o 21 aqui, Ajuda a gente, 3 vezes 7, 21.
E sobrou, gente, exatamente 2. Não tem mais ninguém para descer. Então, a nossa divisão exata já está pronta. Na verdade, ela não é exata, né? Porque ela sobrou esse resto aqui. Esse resto, gente, ele é muito importante. Por quê? Depois de 123 semanas, a gente vai chegar no valor de 861, que é um múltiplo de 7. Então, esse número, se ele é múltiplo de 7, ele cai exatamente na sexta. Lembra do nosso padrão lá do começo? Beleza, o dia 861 depois de sexta-feira, que é hoje, vai cair na sexta-feira de novo. Só que eu tenho 2 dias a mais, então vai cair sábado, 862, domingo, 800, não vai caber aqui, né? 863. Então, vou até circular junto aqui, ó. Portanto, a gente descobriu a nossa resposta. Hoje é sexta, então daqui 863 dias será um domingo. Alternativa letra B. Deu para entender a lógica desse problema? Sempre agrupando de 7 em 7 por causa das semanas, independente do mês, independente do ano, se for bissexto ou não, sempre funciona dessa maneira. Inclusive aqui passou mais de 2 anos, né? Porque 2 anos seria 300, um ano é 365, 2 anos é mais de 700, beleza? Espero que você tenha gostado dessa primeira questão. Vamos para a próxima. Se Joey é meu tio, Bia é minha tia, então meu primo é quem? É o Joey Bia? É o Fagner? É o Stefferson? Ou é o Celso? Gente, essa é uma questão de raciocínio lógico. Eu sei que o seu pai pode não chamar Joey, seu tio, né, pode não chamar Joey, sua tia pode não chamar Bia, seu primo, eu nem sei se você tem primos, mas aqui, gente, existe uma relação lógica entre as palavras que estão sendo expostas pra gente aqui. O Joey, que é essa palavra aqui, está sendo relacionada com a palavra tio, né? De alguma forma, que a gente não descobriu ainda. A palavra Bia, ela está relacionada, segundo a mesma lógica, com a palavra tia. E se eu descobrir essa lógica que liga essa nessa, essa e nessa, eu vou aplicar a mesma lógica com a palavra primo. E aí você pode se colocar para pensar um pouquinho, né, nesse raciocínio lógico. E se você pensa assim, ó, se meu tio é Joe, minha tia é Bia, juntando os dois eu tenho meu primo, né? Se eu juntar as duas palavras vai dar Joe e Bia? Não faz muito sentido, né? Porque não teria um padrão lógico aqui que iria ligar independentemente, né, essa palavra nessa e essa palavra nessa usando essa lógica. Então essa primeira lógica a gente pode descartar. Uma outra maneira que a gente pode pensar nessa lógica seria a letra inicial. Eu tenho aqui J da palavra Joey e T da palavra tio. Mas aí, se eu for olhar na segunda palavra, eu tenho a letra B relacionada com a mesma letra T. Então eu teria duas letras diferentes sendo ligada, né, sendo relacionada com uma mesma letra T. Isso também não faz sentido, não é uma lógica padrão que a gente encontra nessas duas palavras. Então a gente tem que pensar no seguinte, algo matemático, né, raciocínio aqui, que consiga relacionar essas duas palavras da mesma maneira que essas duas palavras e a gente aplica na terceira palavra. Uma das maneiras que eu pensei e eu encontrei para poder fazer isso seria o número de letras dessa palavra. Olha que interessante. A palavra Joey, ela tem 1, 2, 3 letras, certo? A palavra tio, ela tem 3 letras. Então, vou relacionar aqui, ó, 3 letras. Foi ligada numa palavra que também tem 3 letras, certo? Beleza, o primeiro padrão foi esse. A segunda palavra eu tenho 1, 2, 3 letras também, que foi relacionada com uma outra palavra que tem também 3 letras. Então quer dizer que alguma coisa aconteceu. Olha que legal. Esse 3, que é o número de letras, bateu com esse 3, que é o número de letras. Esse 3, que é o número de letras, bateu com o 3, que é o número de letras. Então eu tenho no fundo isso aqui, ó. 3 está sendo ligado com 3. 3 está sendo ligado com 3. Então basta que a gente encontre uma palavra que tenha o mesmo número de letras da palavra primo, que no caso é 1, 2, 3, 4, 5. Se eu tenho que primo tem 5 letras, ela vai ser ligada
por uma palavra, por um nome que tem 5 letras também. Se eu contar a primeira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, não é a primeira, riscou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, também não é a segunda, riscou. Stepherson, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nossa Senhora, foi o dobro, né? Então sobrou Celso, que é 1, 2, 3, 4, 5. Bateu com a nossa lógica. Então eu vou marcar corretamente a alternativa letra D. Me diga nos comentários se você conseguiu entender essa lógica, se você utilizou essa mesma lógica, porque pode ser que você tenha feito de outro jeito, e se você fez de outra maneira, encontrou alguma outra relação entre essas palavras que faça sentido com a palavra primo, para encontrar o nome, deixe nos comentários o seu pensamento. Vai ser bem legal a gente compartilhar essas ideias, porque é uma questão muito interessante, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa. Vamos para a próxima. Se 6 doces custam R$12, quanto custa então 10 desses mesmos doces? Você sabe resolver esse tipo de questão? É uma questão problema que pode ser resolvida por meio da regra de 3. Eu vou mostrar para vocês por que isso vale, tá? E aí eu pergunto para você, 10 doces custam R$12, R$16, R$19 ou R$20? Se você consegue fazer de cabeça, deixa para mim nos comentários se você fez de cabeça e o valor que você encontrou. E claro, vamos acompanhar a resolução para ver se bate, né? O mais legal na matemática, gente, é isso. A gente consegue fazer de várias formas e a gente chega no mesmo resultado. Aqui o intuito não é ver quem é mais rápido ou mais eficiente. O meu intuito é ensinar a regra de 3, utilizando esse tipo de raciocínio, esse tipo de questão. Vamos ver se você vai conseguir entender. Para ver se eu posso usar a regra de 3, primeiramente eu tenho que descobrir se as minhas grandezas são proporcionais. Será que a ligação que eu tenho entre o número de doces e o valor de cada uma delas é proporcional? Eu acho que é, né? Por exemplo, se eu tiver um doce de R$10, 2 doces é R$20, 3 doces é R$30, elas se relacionam de forma proporcional. Então, quer dizer que as grandezas doce e dinheiro são diretamente proporcionais. Inclusive, eu vou fazer 2 colunas aqui para nos ajudar na regra de 3. Doces e o dinheiro, tá? São 2 grandezas que a gente acabou de verificar que são proporcionais. Depois eu vou ter que avaliar se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Mas isso vai depois que a gente colocar os valores aqui. Vamos preencher uma tabela. 6 doces, vou colocar na coluna dos doces, está associado aos R$12. R$12, certo? 10 doces, eu vou colocar também na coluna dos doces e vou encontrar um valor desconhecido, porque isso aqui que é o problema. E lembra que para resolver um problema em matemática, geralmente a gente usa a letra X, porque o X ele esconde o valor desconhecido, que é o que a gente quer descobrir. Então ele é chamado nesse caso de incógnita, porque ele vai montar aqui para a gente uma equação para descobrir o valor de x, beleza? Como que eu faço a avaliação aqui se ela é diretamente ou inversamente? Eu vou fazer uma pequena variação. Pergunta para si mesmo, se eu aumentar o número de doces, imagina que eu comprei mais doces, o valor ele vai aumentar ou vai diminuir? Se eu comprar mais doces, obviamente vai custar mais caro, então quer dizer que o valor em dinheiro vai ser maior também. Então eu aumento uma das grandezas, a outra grandeza também aumenta. Isso é característico das grandezas diretamente proporcionais. E quando as grandezas são diretamente proporcionais, como que eu resolvo a regra de 3? Você lembra a forma prática? Eu vou multiplicar cruzado. Olha que interessante. 6 eu vou encontrar uma multiplicação com x e 10 vezes 12. Ah, mas por que multiplica? Porque lembra que eu falei que tem que ser proporcional? Quer dizer que 6 sobre 10 é equivalente a 12 sobre x. E é por isso que a gente vai multiplicar cruzado. Porque aqui temos uma igualdade com frações. Multiplica vai ficar 6x, como eu falei para vocês, né? 6x igual a 10 vezes 12, que é igual a 120. É só colocar um zero no 12, né? 120. Para resolver essa equação é muito simples, né? O 6 está multiplicando, eu vou dividir
ambos os lados por 6. Ou, se você quiser pensar, né, eu vou passar o 6 dividindo, funciona também, tá? Aqui o 6 dividido por 6 dá 1, então fica 1x, ou só x, igual a 120 dividido por 6. 120 dividido por 6, pessoal, é igual a 20. X é igual a 20. Olha que interessante. Descobrimos, portanto, o valor da nossa incógnita, que é x igual a 20. Aí eu pergunto, o x, ele é o quê? O x, ele está na coluna do dinheiro. Então, quer dizer que o valor, né, é igual a 20 reais. Que, no caso, é o valor dos 10 doces. Portanto, resposta correta do nosso desafio, a alternativa letra D. Me diga nos comentários se você conseguiu entender essa questão. É uma questão que exige muito raciocínio, mas eu usei de uma forma muito simples, né, com operações fáceis, para explicar para vocês a famosa regra de 3. Geralmente ela é utilizada para encontrar valores mais difíceis, mais elaborados, né? Essa daqui dava para resolver de cabeça de fato. Então me diga nos comentários se você fez de cabeça, beleza? Eu espero que você tenha gostado dessa questão. Se Sol é 1, 2, 3, então Loso é 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 3, 3, 2, 1, 2 ou 1, 2, 3, 1. Se você sabe a resposta desse desafio de raciocínio lógico, deixe para mim nos comentários o seu palpite. A gente tem aqui, gente, um raciocínio, como eu disse para vocês, lógico. Então a gente tem que encontrar alguma maneira de relacionar essa palavra da esquerda com o número que está na direita. E ao encontrar essa relação, a gente vai criar uma associação entre as letras e números para poder então depois concluir sobre a outra palavra, que envolve inclusive as mesmas letras. E aí é só você fazer a mesma associação que você vai descobrir a resposta correta. Então vamos fazer o seguinte: antes de mais nada, devemos descobrir qual que é essa relação. Para fazer isso, eu vou escrever aqui, ó, S, O e L, que são as três primeiras letras, né, que são as três letras, na verdade, né, dessa primeira palavra. E aí eu vou fazer a associação com esses números que ele falou que está associado, 1, 2 e 3, certo? Fazendo isso, olha o que acontece. Eu consigo fazer uma separação aqui, ó, que vai nos fazer exatamente essa associação. A letra S equivalente a 1, a letra O equivalente a 2 e a letra L equivalente a 3. Tendo isso, gente, ao escrever a palavra loso, que inclusive, como eu disse para vocês, usa as mesmas letras da palavra sol, a gente vai encontrar agora essa relação. Vou montar o quadrinho. E aí, dentro desse quadro, eu vou colocar exatamente os números associados às letras. Olhando para a letra L, a gente pode ter aqui com toda certeza que L é igual a 3. Então, no lugar aqui do L, eu vou colocar o número 3 associado, certo? A letra O está associada ao número 2. Então, eu vou colocar aqui o número 2. A letra S está associada ao número 1. Então, fica 3, 2, 1. Só que eu tenho uma letra a mais, que é inclusive uma letra que já foi utilizada, a letra O. E a gente acabou de ver, né, que a letra O vale 2. Então, eu vou colocar aqui o 2. Olha que interessante, a gente acabou de concluir que loso é 3, 2, 1, 2, que é exatamente o número que a gente gostaria de ter encontrado. Essa opção é equivalente à alternativa letra C. Me diga nos comentários se você conseguiu encontrar essa mesma lógica ou se você fez de alguma outra maneira para poder encontrar o equivalente à palavra loso. Se você sabe de alguma maneira diferente, manda nos comentários. Lembrando também, né, se você chegou até aqui e é novo aqui no canal, e se inscreva para você poder acompanhar os vídeos que eu trago todos os dias para vocês e deixa aquele like para fortalecer o trabalho do professor aqui, beleza? Quanto vale 16 elevado à 20ª potência mais 16 elevado à 20ª potência?
Sejam todos bem-vindos aqui ao canal. Se você for novo por aqui, se inscreva e deixa aquele like para fortalecer o professor, beleza? E aqui, gente, vamos trabalhar algumas propriedades e definições da potenciação, nesse exemplo, desafio que eu trago para vocês. Se você souber resolver, deixe para mim nos comentários qual que é a melhor forma que a gente consegue escrever esses dois termos aqui, né, em função de alguma potência só, tá bom? Eu vou fazer isso com vocês. E a primeira coisa que a gente pode perceber é o seguinte, que não existe uma propriedade que vai unir, por meio da adição, essas duas potências. Não existe propriedade com adição de potências. Mesmo que tenha a mesma base, mesmo que tenha o mesmo expoente, a única coisa que a gente sabe e que a gente pode utilizar é a definição da multiplicação. O que é isso, né? Por exemplo, se eu tenho duas coisas iguais adicionadas, é a mesma coisa que duas vezes essa mesma coisa, concorda? Independente do que seja essa coisa, A mais A sempre vai ser igual a 2 vezes A. E por que isso acontece? Vou inclusive mostrar para vocês aqui, ó. O A é a mesma coisa que 1A, né? Mais 1A. Se eu fizer a fatoração desse elemento, vou colocar o A em evidência, multiplicando o que está multiplicando cada um deles, que é 1 mais 1. E olha que interessante. Quer dizer que 1A mais 1A, que é a mesma coisa que A mais A, é de fato 2 vezes A. Isso aqui vai ser útil para a gente, porque a gente tem exatamente dois termos iguaizinhos sendo adicionados. Então, a gente vai usar essa definição para poder compor a nossa resolução. 2 vezes 16 elevado a 20, certo? E agora apareceu para a gente a multiplicação. E tendo uma multiplicação, eu consigo criar alguma outra propriedade. Só que eu só conheço as propriedades de multiplicação de potências de mesma base. Para isso, eu vou ter que fatorar o número 16. E isso vai me dar alguma forma fatorada, obviamente, do número 16, e eu vou tentar forçar que apareça uma potência de base 2. Em outras palavras, eu vou tentar quebrar, entre aspas, né, o 16 em uma potência de base 2. Vou dividir, então, pelo número 2. Aqui eu vou ter 8. Divide por 2, 4. Divide por 2, 2. Divide por 2, 1. Feito isso, eu descubro que 16 é igual a 2 elevado à quarta potência. Sabendo disso, eu vou substituir no lugar do 16 o 2 elevado à quarta. E aqui eu vou manter o 20. Olha que interessante. Nesse ponto, temos uma outra propriedade aparecendo, a potência de potência, que aqui eu vou multiplicar os expoentes. 2 vezes 2 elevado a 4 vezes 20, que é igual a 80. Agora sim, gente. Como a gente tem aqui que uma potência é simples, né, sem expoente, ela tem o expoente número 1 escondido. E agora eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base, basta que eu conserve a base e some os expoentes. 1 mais 80, né, que depois, agora sim, vai ficar 2 elevado a 81. E, gente, essa daqui é a melhor maneira que a gente consegue expressar essa nossa expressão numérica, simplificando essas potências, transformando em 2 elevado a 81. Me diga nos comentários se você conseguiu entender essa resolução.